você sempre tem a opção de não ter opinião. Não há necessidade que sua alma se perturbe com o que não está em seu controle. Marco Aurélio escreveu isso enquanto governava o maior império do mundo, enquanto lidava com traições dentro do próprio palácio, com guerras que ele nem sequer escolheu, com até mesmo senadores que queriam sua queda, com pessoas que tentavam diariamente provocar uma reação que pudesse ser usada contra ele. E em vez de reagir, ele simplesmente escolheu ficar em silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, o silêncio de quem entendeu que reagir é entregar o poder. Que cada vez que você explode, defende, justifica ou até mesmo se abala com o que o outro fez ou disse, você está colocando nas mãos de outra pessoa o controle sobre o seu estado interno. Você já disse algo no calor do momento que destruiu algo que levou anos para construir? Já reagiu a uma provocação e saiu da situação sentindo que você perdeu? Não que perdeu para outra pessoa, mas sim que perdeu para si mesmo. Você já deixou que o humor de alguém determinasse o tom do seu dia inteiro? Deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é fraqueza. É o que acontece quando ninguém te ensinou o que os estoicos descobriram há 2000 anos. E se eu te dissesse que o silêncio não é a ausência de resposta, mas sim a resposta mais poderosa que existe? Para um segundo, respira fundo pelo menos uma vez antes de continuarmos. Esse vídeo não é sobre ser frio, calculista ou indiferente a tudo. Não é uma receita para se tornar uma pedra sem emoção. Não é sobre suprimir o que você sente. É sobre algo muito mais sofisticado. É sobre o espaço que existe entre o que acontece e a sua resposta. E o que você faz com esse espaço determina quase tudo sobre a qualidade de sua vida e até mesmo dos seus relacionamentos. Pode continuar fazendo o que estava fazendo, dirigindo, cozinhando, fazendo seu treino. Esse conteúdo foi feito para entrar no seu ouvido enquanto você vive. E já que a gente vai fundo no assunto que toca em muita coisa, faz nosso trato. Se você chegar no final sentindo que alguma coisa destravou, deixa o gostei, se inscreve, deixa seu comentário aí, porque isso mostra que meu conteúdo de certa forma está agregando valor na vida das pessoas. Falando isso, vamos para o capítulo 1. A pausa que muda tudo. Entre o que acontece com você e o que você faz, existe um pequeno espaço. A maioria das pessoas nunca percebe que esse espaço existe, e é nele que tudo muda. Epicteto, por exemplo, ele nasceu escravo, não tinha controle sobre nada, onde dormia, o que comia, para onde ia, e mesmo assim ficou conhecido como o homem mais livre de Roma. Aí você me pergunta como? Bom, porque ele descobriu uma coisa que ninguém pode tirar de ninguém: a liberdade de escolher como responder ao que acontece. Ele dizia assim: entre o que te acontece e o que você faz, existe um espaço. Esse espaço é a sua liberdade. Simples assim, mas de certa forma é algo que muda tudo. Pensa simplesmente quando alguém te provoca. Uma crítica que veio sem pedir. Uma mensagem com tom agressivo, um comentário que beliscou num ponto sensível, alguém que você ama agindo de um jeito que te faz sentir pequeno. O que acontece dentro de você é imediato. A raiva sobe, o peito aperta, a vontade de responder na hora, de se defender, de mostrar que você não vai aceitar isso. Tudo isso chega rápido, antes mesmo de você pensar. A maioria das pessoas obedece esse impulso. Manda mensagem que não devia, fala o que não devia no momento errado, e horas depois fica com aquele arrependimento pesado de coisas que foram ditas e não podem ser desfeitas. Os estoicos chamavam esse impulso de reflexo, e eles foram diretos. O reflexo, ele não é você. É um mecanismo automático aprendido ao longo da vida, que ele dispara antes da sua escolha entrar em cena. Mas existe um jeito de mudar isso. Não é complicado. É simplesmente pausar. Não para sempre, não para nunca responder.
Só um tempo suficiente para que seja você respondendo e não o reflexo. Pensa numa panela no fogo. Quando a água ferve, a tampa começa a tremer. Se você tirar a tampa agora, sai vapor em todas as direções, pode queimar sua mão, faz barulho. Mas se você simplesmente reduzir o fogo antes disso, tudo fica sob controle. A provocação, ela seria o fogo. A sua reação imediata é a tampa tremendo. E a pausa é aquele segundo antes de responder. É a mão que vai ali no botão e ele reduz a chama. Parece simples. É uma das coisas mais difíceis de fazer, mas também uma das mais poderosas nesse momento. Capítulo 2. O que o silêncio diz? Silêncio não é fraqueza. É a resposta que mais desestabiliza quem está esperando que você simplesmente exploda. Marco Aurélio, ele governou Roma por quase 20 anos. E o que os historiadores descrevem dele não é a agressividade, mas sim a calma. A capacidade de sentar numa sala cheia de gente que queria sua queda e simplesmente não se abalar. Quando alguém tenta provocá-lo publicamente, ele respondia com calma ou simplesmente nem respondia. E isso desconcertava completamente quem provocou. Por quê? Porque provocação foi feita para gerar reação. É assim que funciona. Você me provoca, eu reajo, e a provocação cumpriu o propósito dela. Ela me tirou do centro, me fez parecer perturbado, me fez revelar que tem algo me incomodando. Quando você não reage, a provocação não tem para onde ir. Ela volta para quem jogou. Sêneca foi direto sobre isso. O silêncio é a resposta mais perturbadora que você pode dar a uma agressão. Pensa no eco. O eco existe porque o som encontrou alguma coisa para devolver ele. Se o som some no ar sem encontrar nada, não tem eco. A provocação é assim. Ela precisa que você devolva raiva, defesa, justificativa. Ela precisa que você devolva alguma coisa. Quando você não devolve nada, ela simplesmente some. E aqui está o que surpreende muita gente. Silêncio não parece fraqueza. Parece exatamente o oposto. Quando alguém grita e você responde calmo, quem parece mais forte? Quando alguém te ataca e você não se abala, quem é que parece ter mais controle? Quando alguém espera que você se justifique e você simplesmente continua o que estava fazendo, quem é que tem o poder naquele momento? Sempre vai ser quem mantém o centro. E manter o centro não precisa de força, nem mesmo de volume. Precisa de uma coisa só: saber quem você é o suficiente para não precisar provar isso a todo momento. O silêncio, ele comunica isso, sem nenhuma palavra. Eu sei quem sou. O que você fez ou disse não vai mudar isso. Capítulo 3. Quando é difícil não reagir. Não reagir não significa não sentir. Significa sentir e ainda assim escolher. Marco Aurélio não era uma pedra. Nos diários dele, escritos para ninguém ler, ele admite a raiva, a frustração, o cansaço de lidar com as pessoas que decepcionavam repetidamente. Ele simplesmente sentia tudo. A diferença é que ele não deixava o que sentia decidir o que fazia. Isso é importante porque muita gente confunde estoicismo com indiferença. E não é. É sentir de verdade e ainda assim ter a escolha de como agir. E tem situações onde essa escolha é pesada de certa forma. Quando alguém que você ama diz algo que corta, quando você é acusado de algo injustamente, quando alguém diminui algo que você construiu com esforço real. Nesses momentos, a raiva ela é legítima. Faz todo sentido sentir o que você sente, mas reagir no calor desse momento quase sempre custa mais do que vale. Pensa no tipo específico de incêndio. Quando você joga água no incêndio de óleo, ele não apaga, ele fica maior. A reação errada alimenta o fogo em vez de apagar.
Tem situações assim, pessoas assim, onde a sua reação é exatamente o combustível que o conflito precisava para continuar, onde ganhar o argumento significa perder algo que importa muito mais. Marco Aurélio tinha um hábito simples antes de responder qualquer situação difícil. Ele perguntava para si mesmo: daqui a 10 anos, isso ainda vai importar? Na maioria das vezes a resposta era não. E se não vai importar em 10 anos, por que eu vou gastar minha energia agora? Não porque não se importava, mas sim porque sabia que energia ela é finita, ela não é infinita. E investir energia em brigas pequenas significa ter menos energia para dedicar ao que realmente importa. Capítulo 4. Como construir isso? O silêncio de fora, ele vem do silêncio de dentro. E o silêncio de dentro se constrói com uma percepção simples. Epicteto ensinava uma coisa que parece óbvia até você realmente parar para pensar. O que te perturba não é o que acontece, é o que você acredita que o que aconteceu significa. A crítica ela não te perturba. A crença de que a crítica ameaça o seu valor, essa sim perturba. A rejeição ela não te desequilibra. A crença de que ser rejeitado por aquela pessoa diz algo sobre quem você é, isso sim te desequilibra. O comentário maldoso não tem poder, mas a crença de que a opinião de quem comentou define alguma coisa sobre a sua realidade, essa tem. Quando você começa a perceber isso, não para resolver de uma vez, mas para questionar quando aparece, o impulso de reagir perde força, porque você percebe que na maioria das vezes você não está reagindo à situação, está reagindo ao que a situação ativou dentro de você. Na prática, isso começa com uma coisa simples. Antes de responder qualquer coisa que te ativou, simplesmente espera. Não horas, às vezes 1 minuto, às vezes 30 segundos. Só o tempo suficiente para sair do piloto automático e entrar na escolha. Segundo, para de tratar tudo como urgência. A maioria das coisas que ativam o impulso de reagir na hora não é urgência, é simplesmente desconforto. E desconforto não precisa de ação imediata, precisa de discernimento. Terceiro, constrói quem você é quando ninguém está olhando, porque a maior parte das reações que a gente tem são tentativas de proteger a imagem que nós temos de nós mesmos. Quando você sabe quem você é no silêncio, sem plateia, a crítica ela vai perder totalmente a força. Você não precisa mais reagir para se defender porque não há nada ameaçado. Pensa num bambu na tempestade. O bambu dobra tanto que parece que ele vai quebrar. Mas não quebra, porque ele tem raiz. Quando a tempestade passa, ele volta exatamente onde estava. Você pode ser assim. Não rígido, que quebra com o impacto, mas sim enraizado o suficiente para dobrar sem perder o centro. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários o que eu falei até agora que já trouxe algum impacto para você e que abriu a sua mente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quanto menos você precisa reagir, mais poder você tem. Não sobre os outros, mas sim sobre você mesmo. E esse é o único poder que ninguém tira. Eu não estou dizendo que você nunca deve responder nada. Há momentos onde falar é necessário, onde só se posicionar importa, onde o silêncio seria omissão. Eu estou dizendo que existe uma diferença enorme entre escolher falar e ser forçado a reagir. Marco Aurélio passou anos como o homem mais poderoso do mundo conhecido. E o que ele escrevia para si mesmo, sem ninguém lendo, era sobre dominar a própria mente. Não o império, mas sim a própria mente. Porque ele entendia que de nada adianta ter tudo se você é escravo das suas próprias reações. Sêneca perdeu tudo
várias vezes, e no final ele foi obrigado a morrer. Passou os últimos momentos consolando os amigos que choravam ao redor dele. Não porque fingiu que estava bem, mas porque havia treinado a mente para não ser governada pelo que acontecia fora. Epicteto nasceu sem liberdade nenhuma e escreveu as palavras mais lúcidas sobre liberdade que existem, porque ele descobriu que o mundo interno é o único lugar que ninguém pode invadir, a menos que você abra a porta reagindo sem escolha. O que você quer que controle o seu dia? O humor de alguém que mal te conhece? Um comentário de quem tem medo de você? A imprevisibilidade de um mundo que nunca vai ser como você planejou? Ou você? Para fechar, um desafio simples. Nas próximas 24 horas, escolhe uma situação, só uma, onde normalmente você reagiria na hora. Uma mensagem, um comentário, um comportamento que te tira do sério. E antes de responder, pausa. Só isso. 1 minuto, 30 segundos, o suficiente para que seja você respondendo e não o reflexo. Vê o que muda no resultado e em como você se sente sobre a si mesmo depois. Se esse papo chegou em você, deixa o gostei e se inscreve. E compartilha com aquela pessoa que está se destruindo reagindo a tudo, que perde relações pelo impulso não controlado, que carrega o peso de coisas que disse e não pode desfazer. Ela precisa ouvir que existe outro caminho. Valeu por me deixar chegar até você nessa conversa. Faz suas coisas agora, com calma, com presença, sem precisar provar nada pra ninguém. Forte abraço, a gente se vê no próximo encontro.